Bom, vamos lá. Vou implementar então, agora, o problema aqui, né? Então, a solução do problema. Primeira coisa, nós estamos aqui no gerenciador, tá? E a gente falou que o gerenciador, ele precisa ter o método buscar todos e o alterar. Então, vamos pegar aqui o gerenciador de funcionário, tá? Então, cadê os métodos? A gente já tinha colocado aqui, né, o alterar e o buscar todos. A gente já fez, só não tinha implementado ainda. Então, segue o seguinte padrão. Bom, funcionários é a minha lista, certo? Se eu quiser alterar um elemento, basta eu passar qual é o índice. Então, nesse caso, já está chegando para mim como parâmetro. E qual é o elemento. Então, quem que é o índice? Eu já estou recebendo aqui como parâmetro. E o funcionário é o meu objeto que eu quero alterar. Ou seja, coloca aquele objeto naquela posição. Então, isso é o que nós precisamos para fazer a alteração. E o buscar todos nada mais é que o seguinte, eu quero toda a minha lista. Então, quem é a minha lista? Como chama a minha lista? Funcionários. Se eu retornar esse objeto aqui, ó, funcionários, quem que eu estou retornando? Todos, entendeu? Todos os elementos. Então, essa é a implementação. Aí eu venho aqui no meu programa principal, tá? Aqui no meu programa principal, deixa eu pegar aqui, eu estou pegando da aula passada, tá? Por quê? Porque nós estamos fazendo uma alteração para a gente poder finalizar aí a nossa gerenciador. Então, olha lá. Eu já cadastrei ele, não cadastrei? Eu cadastrei o F2 e cadastrei o F3. Então, esse cara aqui, ó, F1, F2 e F3, eles estão aonde? Na posição 0, 1 e 2. Certo? Aí eu quero alterar. Ah, então beleza. Então eu falo qual é a posição, né? Aqui eu mandei imprimir. Vamos rodar esse programa? Olha o que ele mostrou para mim esse programa. Ah, ele mostra aqui, ó, eu cadastrei 3 caras com nome nulo, né? Depois eu removi, depois eu adicionei de novo e mostrei lá ali. Então, eu quero alterar alguém. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até criar um programa principal novo, só para ficar mais didático. Tá? Então eu vou criar aqui o programa principal. Gerenciador. Estou criando a aula de hoje, tá? Só para não misturar ali, para não ter que voltar todo o raciocínio, então eu vou criar aqui um programa principal só para a gente testar aquela alteração, tá? Então eu venho aqui e falo gerenciador. Gerenciador de funcionário, não é isso? G recebe new gerenciador funcionário 2. É o cara que tem a lista. É ele que eu estou trabalhando, não é isso? Isso. Tá, então beleza. Deixa eu só importar aqui. Dá um contra espaço, gerenciador. Beleza. Tem o cara ali. Irmão, G. Ah, bom, gerenciador. Pronto. Fica mais didático. Beleza? Então tá jóia, gerenciador. Aí eu quero pôr um funcionário, né? Vou pôr um funcionário. Funcionário F1. Recebe new funcionário. Certo? E vou chamar esse F1 de quê? Vou chamar ele de João, pode ser? O que vocês acham desse nome? Alguma? Pode ser, né? Pode variar um pouquinho, né? João. Beleza? Cadastrei o João. Agora eu vou criar um segundo funcionário. Vou até copiar aqui, que minha digitação, por Deus. F2. E vou chamar de Zé. O que você acha? É muito profundo. O que vocês acham do Zé? Pronto, beleza? Criei o João e o Zé. No meu gerenciador, olha o que eu vou fazer. Eu vou adicionar quem? Cadastrar quem? O João, beleza? Pus o João ali, ó, que é o F1. Tá? Eu posso também, pessoal, chamar a instância assim, ó, de João, ó, tá vendo? Ó, chamei a instância de João e chamar a instância de Zé, não tem problema. Tá? Só pra... Então fica até mais fácil lá. A variável João quer dizer que é o objeto que tem o nome João, entendeu? Nome João. Tá? Beleza? Então, se falar rápido, fica engraçado. Nome João. Bom, aqui agora é o seguinte, eu quero testar o quê? O alterar, não é isso? É. Então, eu cadastrei, eu inseri quem? O João, inseri? Vou inserir o Zé também, olha só. Gerenciador.cadastrar Zé. Coloquei o Zé também, certo? Se eu mandar imprimir isso aqui, gerenciador.imprimir, o que ele vai mostrar para mim? O que ele vai mostrar? Deixa eu rodar o programa. Ele vai dizer para mim, ó, você tem lá o João e o Zé, certo? Agora eu quero alterar o Zé. Eu não quero que o Zé esteja mais aqui. Eu vou criar mais um aqui, ó, vou criar a Maria. Tá vendo? Olha lá, vou criar a Maria. Olha lá, Maria. Aí, Maria, certo? Aí. E vou falar o seguinte, que o meu gerenciador ponto alterar na posição 2 vai receber a Maria.
Nesse caso, eu tenho que saber o índice, né? Vou receber a Maria e eu vou mandar imprimir novamente, ó. Tá vendo? Olha lá. Imprimir de novo. Então, o que aconteceu? Ele vai imprimir assim, ó. Olha lá. Ah, perdão, os 2 não existe, né? É 0, 1, né? Eu falei besteira. Essa exceção index out of bound exception quer dizer, ó, você tentou acessar um cara que não existe, tá? Então, eu vou colocar na posição 1, né? Que é 0, 1. Então, se eu rodar aqui, ele falou, ó, era João e Zé. Depois que você alterou, ficou João e Maria. E imprimir, ele imprime todos, ó. Então, a primeira vez ele imprimiu João e Zé, a segunda vez ele imprimiu João e Maria, então funcionou o alterar. Só que esse alterar depende exclusivamente de que você saiba o índice, né? E se você não soubesse o índice? Você fala, cara, eu quero passar um objeto funcionário e eu quero que ele identifique onde esse cara está e altere para mim. Né? Seria um pouquinho mais interessante. Você fala, cara, eu quero alterar. Agora, desde que a gente tivesse um campo que representasse o código dos objetos. Que representasse o código dos objetos, entendeu? Por exemplo, o João, por exemplo, ó, o meu funcionário, ele não tem um código aqui, ele só tem um nome. Mas eu teria que colocar um código para ele. Entendeu? Tipo assim, ó, o João tem um código 1, o João tem um código 2, o João tem um código 1, o Zé tem um código 2, a Maria tem um código 3. Aí pelo código, aí eu poderia identificar qual é o objeto e aí sim alterar ele, por exemplo. Seria um pouquinho mais interessante. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu funcionário e vou colocar um código nele, olha só, um ID para ele, ó, integer, ó, ID. Esse ID vai ser um número que vai identificar o usuário. 1 vai ser João, 2 vai ser Zé, 3 vai ser Maria, 4 vai ser... Esse ID é imutável. Uma vez que você criou um ID para um funcionário, ele não pode mais alterar o ID. Ele pode alterar tudo, menos o ID. Eu estou colocando o ID aqui, tá? Porque vocês vão ver muito ID. Mas eu vou até deixar, pensando melhor, que você coloque o ID. Eu vou usar, sabe o que aqui? O CPF. Por exemplo, eu posso usar isso, o CPF. Só que qual que é o problema de usar o CPF? É que se eu errei o CPF dele e quiser corrigir o CPF dele, o CPF já era, entendeu? Então, volta o ID. O ID é um código que é um número que você nunca mais vai modificar. Normalmente o ID é um código autogerado, automaticamente. Você cadastra um funcionário, a gente vai ter que fazer um algoritmo que gera esse ID. Mas para agora, a gente deixa ele assim, entendeu? Deixa ele, vou colocar um get etc aqui, tá? Deixa ele assim, nós vamos definir o ID, nós vamos definir na mão, mas o legal é que o próprio programa gerencia esse ID. Tá? Tipo assim, cadastrei um funcionário, dei um new funcionário, ele já põe um ID para mim. Dei outro new funcionário, eu já põe um ID. Dei outro new funcionário, ele põe um ID. Tá? Ele tem que ser assim, beleza? Mas por enquanto a gente não sabe fazer isso. Então o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer aqui? Ó? Você vê, ó, eu dei um new funcionário. Só que não foi gerado o ID, mas eu vou colocar o ID na mão. Olha só, o João, que é o cara mais importante do sistema, vai ter o ID 1, certo? O Zé, que é o segundo mais importante, vai ter o ID 2. Faz de conta que está sendo gerado automático, tá? Beleza. Aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó, alterar, por exemplo, olha só o que eu quero fazer. Eu quero pegar o próprio objeto Zé, tá vendo? O próprio objeto Zé, eu cadastrei os dois, certo? Eu quero pegar o próprio objeto Zé, tá aqui, ó, e modificar ele, ó, o próprio objeto Zé. E vou chamar ele Zé da Silva, por exemplo. Ó, Zé da Silva. Eu estou criando um outro objeto, vamos pensar assim, ó. Funcionário, aí vamos chamar de Zé2, tá? Tem o Zé1 e Zé2. Eu não vou manter aqui de outro jeito, porque ele vai usar as mesmas referências de memória e eu quero fazer de conta que os objetos são diferentes. Então, olha só, o que eu quero fazer? Eu quero alterar o Zé2. Ó. Eu quero alterar, ó, Zé2. Olha o que eu quero fazer. Eu quero pegar essa instância aqui, ó, só mandar a instância. Falar, Zé, altera esse cara. Ó, ou assim, novo Zé. Ó, novo Zé. Ah, hein? Que legal. Ó. Novo Zé. Então eu tenho um Zé aqui e agora eu tenho um novo Zé. Esse Zé está com ID2, certo? E esse Zé aqui com ID2 também. Então, teoricamente falando, os dois, na prática, eles são objetos diferentes. Na prática, são duas instâncias nada a ver. Só que, a nível de
de comparação, os dois têm a propriedade ID iguais, ó, o ID desse com o ID daquele. Tá vendo? Só que o nome deles estão diferentes, ó. Tá vendo? O nome deles estão diferentes. Mas pelo ID eu tenho que identificar, nesse alterar, eu faço assim no alterar. Sai procurando o cara que tem um ID 2. A hora que você encontrar ele, eu quero que você troca ele por esse novo Zé. Esse que é o algoritmo. Entendeu? Então seria algo assim, ó. Eu estou aqui no meu alterar, opa, vamos pegar aqui a implementação dele. Clico no Ctrl Implementation. Tá aqui, do funcionário. Estou aqui alterar. Antes de eu fazer essa troca, eu tenho que procurar o cara. Eu vou ter que até tirar esse índice aqui, ó. Tá vendo? Tem que até tirar, porque agora esse índice aqui ó, já entrou na furada. Já não tem mais o que saber. Ou então eu posso criar uma versão nova aqui, tá? Lembra do sobrescrita? Vou deixar sobrecarga. Deixa um sem index. Deixa assim, ó. Um com index e um sem index. Depois a gente põe isso aqui lá na interface. Olha só que tá aqui, ó. Altera esse cara para mim? Beleza. Vou alterar esse cara. Só que eu preciso do índice. O cara que me passou não sabe o índice. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que encontrar o índice. Ó. Encontrar o índice. Só que esse índice eu vou encontrar pelo ID. Pelo ID. Entendeu? O índice é pelo ID. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos supor assim, se você for fazer um algoritmo, você vai fazer assim, ó, você vai fazer o funcionário, você vai fazer o que? O int, né? I de 0, né? Você vai fazer o algoritmo de 0 até I menor que funcionários.length, seria assim, ó. Começa com 0 até I menor que funcionários.size, nesse caso, tá? Porque não é um vetor, size é um método do list, e mais. Aí você fala, pô, será que tem um cara com o ID igual a 1? Né? Aí você vai fazer, bom, se o funcionários na posição I, ponto, get ID for igual o funcionário que está chegando no parênteses ali, no meio do parâmetro do alterar, ID, achei o cara. Esse O é esse cara aqui, ó, o cara que está querendo ser alterado. Se bater os IDs dos caras, então o que eu fiz? Eu descobri o índice. Entendeu? Eu descobri o índice. Se eu descobrir o índice, eu altero ele. Ó, eu venho aqui, ó, e pá, altero o cara, o índice é I, e eu troquei o cara. Entendeu? E acabou a luta. Ó, só isso. Como não tem que dar retorno nenhum, eu alterei o cara e acabou. Você fez o algoritmo. Você falou, ó, procure para mim, tá? Se no meu vetor, na posição I, o cara que está lá tiver o ID igual, o ID que eu estou procurando para alterar, substitua esse cara por esse. Substitua o cara que está na posição I pelo outro objeto. Eu fiz a troca dinâmica, eu percorri e acabou. Break quer dizer, interrompo for. Como é void, então não tem que dar return, não tem que dar nada. Tá? Então eu fiz o algoritmo onde você manda aqui o novo Zé. Tá? Deixa eu só ver se a gente está implementando aqui. Se eu fiz aqui, qual que é essa classe aqui? Gerenciador funcionário 2. Olha lá, alterar o funcionário. Deixa eu só ver se aqui, por que ele não está... Open Implementation. Funcionário 2. Ah, não, é porque ali eu estou passando o índice, né? Cadê? O que aconteceu que ele não está aceitando? Ah, já sei o porquê. É porque lá na interface eu só declarei um alterar que suporta o índice. Então na interface eu vou deixar um sem índice, tá? Por que isso, gente? Porque aqui, ó, quando eu declarei aqui o gerenciador, eu declarei ele do tipo da interface. Não declarei ele do tipo do funcionário, do gerenciador funcionário 2. Então, como eu declarei do tipo da interface, os métodos que eu estou invocando, como alterar, devem existir na interface. Tá? Aí, beleza. Então, se eu mandar imprimir aqui esse programa, olha só, perceba o que aconteceu. Ó. Tinha o João e tinha o Zé. Agora tem o João e o Zé da Silva. Perceba que ele foi alterado. Tá? Inclusive, eu posso até reformular essa minha classe toString, meu método toString, gerar novamente ele, ó, toString. Por quê? Porque eu quero colocar mostrando o ID também. Tá? Só para mostrar o ID. Então eu venho aqui no meu programa principal, que é esse carinha que nós acabamos de criar aqui, esse programa principal, e roda ele novamente. Olha lá.
Olha lá, ID 1, ID 2. Aí de novo imprimiu o ID 1 e o ID 2, só que o ID 2 foi alterado. Tá? Então eu vou pedir para vocês implementarem isso aqui.